Opa, beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Francesa. O começo da Revolução Francesa antes mesmo, tudo começa com a sua crise. Foi o seguinte, a França tinha perdido a guerra para a Inglaterra, para os ingleses. E com isso ainda foi ajudar os Estados Unidos na sua independência. Com isso se afundou mais na crise, assim querendo cobrar mais impostos da burguesia. A França naquela época era dividida em 3 estados. No caso era o clero, a igreja, a nobreza, que envolvia os nobres e o rei, e a burguesia. A burguesia dos trabalhadores, artesãos. Com esse aumento de impostos, a pessoal da burguesia se irritou. Porque como assim? Eles sempre têm privilégios e a gente sempre é desfavorecidos? Com isso começou a ter revoltas. Também essas revoltas aconteceu pela filosofia de Rousseau, que era do iluminismo. Estava contestando na época o absolutismo, que só o clero e a nobreza tinham os poderes. Nisso, os 3 estados resolveram fazer a Assembleia dos Estados, em 1789. Nisso se reuniu os 3 para resolver qual era a melhor situação, dos impostos e tudo mais. Porém, o primeiro e o segundo estado deixaram um voto para cada estado, assim eles tendo 2 e a burguesia sendo desfavorecida com apenas um voto. E eles não gostaram nada disso. Com isso começaram a ter várias revoltas na França, eles começaram a dominar vários povos, até chegar na queda da Bastilha. A Bastilha, na realidade, era uma prisão. Uma prisão onde ficavam os presos políticos, tinha armas e munições. Eles invadindo lá, assustaram até então o rei Luís na França. E começaram a ter várias revoltas, matando os senhores feudais e tudo mais. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a Assembleia Constituinte, que tem a ver com a monarquia, que no caso, nessa época, teve a Declaração dos Direitos dos Cidadãos, que seria as ideias iluministas dos liberais, que foi um documento declarando a propriedade privada, direitos iguais, que foi uma grande influência para a Revolução Francesa. E nessa Constituição, o rei, na época assim, ele governava tudo, porém quando aconteceu a Constituição, que foi assim, o rei, ele falou assim, então vamos fazer uma reunião com a população, o clero e a nobreza, para a gente ver o que vamos fazer para acabar com essa crise. E com isso aconteceu a Constituição, a Assembleia da Constituição. E o rei, ele governava, porém tem que obedecer à Constituição, porque ele acabou perdendo o seu poder. Seria a época dos 3 poderes, né? Isso. E também, essa Assembleia, ela favorecia as vontades da burguesia. Tudo que a burguesia queria, eles teriam que fazer. Sim, sim. Nessa época também, os nobres e os senhores feudais estavam fugindo, porque a burguesia estava tendo uma revolta louca, matando e tudo mais. E só poderia voltar homens acima de 25 anos. E depois disso, em 1792, teve a Proclamação da República, na onde o rei, ele tenta fugir da França e na qual ele é julgado. Ele é julgado pelos girondinos, que na época aí começou sim a Assembleia Legislativa, que dividiu a França na esquerda, os jacobinos, o centro, que era sem definição, e a direita, que eram os girondinos. Porém, no primeiro instante, o rei foi pego e preso como um preso político. Mas nisso, o líder dos jacobinos, o Robespierre, declarou que devia matar o rei para mostrar que manda mesmo. E foi lá e mandou o rei para a guilhotina. Com isso teve diversas crises no país e começou a Era da Convecção. E é importante lembrar que na época dos jacobinos, os jacobinos ele queria briga a favor da reforma, a favor do voto. E depois disso, que os jacobinos, que foi uma coisa boa, que eles ganharam o direito do voto, teve o período do terror. Que é na Convecção. Isso. Na qual ele
perseguia toda pessoa que era contra o seu O seu mandato. Isso, contra o seu mandato. Contra a revolução. Isso. E matando o rei, eles compraram briga com a Áustria e com a Prússia, fazendo que os países da Europa ficassem contra ele. E nisso ganhou mais contraditórias, nisso matando todo mundo. E até então, na época, tinha até um jornalista que ficava publicando pessoas que podiam ser contra ele, que podiam ser contra a revolução. Assim, sempre, todos os dias tinha gente morrendo. Até que uma garota foi lá e matou esse jornalista. E também foi levado na guilhotina. Não satisfeito, Robespierre ainda pegou a mulher de Luís, matou a mulher de Luís. Ele tinha 2 filhos. Um de seus filhos morreu na prisão e a filha ficou viva. Nessa mesma época, o Robespierre estava muito louco e ele também estava acabando com todas as igrejas e tudo que era ligado ao cristianismo. Até mesmo na época ele mudou o calendário da França, porque ele falava que vinha de, como era verdade, né, vinha de teoria dos cristãos, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele construiu o próprio calendário dele. E as coisas foram piorando e todo dia a gente ia morrendo, até que o seu braço direito falou para ele: Robespierre, cara, não é por aí, acho que já deu por aqui. Ele simplesmente negou isso ao seu braço direito e o cara se virou contra ele. Nisso ele perseguiu o cara e matou ele. E com isso todo mundo começou a ver o Robespierre com outros olhos. Falou: meu, você tá meio louco. Em uma comemoração na França, nessa mesma época, ele entrou meio que num pedestal se achando o cara. E todo mundo teve a certeza que ele estava louco. Ele foi fazer uma proclamação e soltou mais nomes de pessoas que deviam ir para a guilhotina. Aí os seus líderes se juntaram e falaram: meu, não dá por aqui, vamos pegar o Robespierre. Pegaram o Robespierre e prenderam. O mesmo apareceu com um tiro, porém não morreu, e no dia seguinte levaram ele para a guilhotina e mataram Robespierre, assim acabando a fase da convecção e entrando ao diretório com os girondinos e a alta burguesia. Certo. Quando o Gerondino entrou no poder, foi um período muito bom, na qual voltou o direito do voto, as pessoas começaram a se sentir bem mais à vontade, teve propriedade privada que voltou, igualdade entre as pessoas e muitas outras coisas boas. Porém, mesmo o diretório não acabou as batalhas da França com outros países. Eles conquistaram muitas coisas, mas também perderam muitas coisas. E nisso, quem vinha se destacando é o famoso Napoleão. Ele estava à frente de todas as guerras e ganhando todas as guerras. Com isso, o povo francês está vendo ele com uma hierarquia. O diretório e os girondinos, percebendo isso, queriam mandar o Napoleão para longe. Queriam manter o Napoleão longe da França para justamente ele não querer se nomear nada. E nisso mandaram ele para o Egito, para dominar o Egito. Lá, mas mesmo eles mandaram dominar o Egito sabendo que tinha tropa dos ingleses nos mares e que eles poderiam ter abate. Com isso, dito e feito, eles foram para o Egito, foram dominando o Egito, porém as tropas inglesas abateram eles e eles ficaram sem transporte para voltar, então eles ficaram presos no Egito. Napoleão, tempo depois, conseguiu um jeito e voltou para a França. E nisso ele deu o golpe, que foi o 18 de Brumário, que ele dominou, se autoproclamou o cara da época da França, entendeu? E essa foi a Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa teve seus aspectos ruins, como muitas revoltas, a economia da França lá embaixo, vários países odiando ela. E consideravelmente eles queriam sair de um rei, de um cara mandando, e voltaram para outro, que foi o Napoleão, entendeu? Então não sei se adiantou a Revolução Francesa.